Unidade 3. Repercussões da independência do Brasil e da América Espanhola. Aula 10.2. Conteúdo: Independência na América Espanhola. Habilidade: examinar os desdobramentos das articulações no processo de independência da América Espanhola. A nossa primeira imagem aqui, a gente vê independência da América Espanhola. Então, nós temos dois tipos de América na América do Sul. A América Portuguesa, a América Colonial Portuguesa, Brasil, e nós já estudamos também que a Amazônia vai estar aí no meio desse contexto, e a América Colonial Espanhola. Então, a gente vai observar, vamos falar sobre os movimentos emancipacionistas, ou seja, de tentativa de independência dessa América Colonial Espanhola. Tá? Então, a gente vai ver aqui a emancipação desses países, da tentativa de emancipação desses países. Então, existem três momentos desse processo. Movimento precursores, ou seja, são aqueles que dão início, são aqueles que começam ainda a fazer o movimento. A gente vai ter de 1780 a 1810, esse período aqui. Rebeliões fracassadas, são aquelas que realmente não vão dar certo. E as rebeliões vitoriosas, aqui já a participação do grande general crioulo, o Simão Bolívar, e o José de San Martín também, são os dois que vão participar desse período aqui da rebeliões vitoriosas, tá? Então é assim, senhores, eu preciso explicar para os senhores algo que não temos aqui em algumas imagens, mas é importante que a gente entenda. O que eu vou explicar para os senhores? A chamada pirâmide social da América Colonial Espanhola. Essa pirâmide social, ela era baseada na pureza sanguínea, ou seja, lá em cima nós temos os chapetones. Esses chapetones são espanhóis que vêm para a América. Eles são considerados 100% puros. São os chapetones. Os filhos desses espanhóis, mas nascidos na América, são chamados crioulos. Esses crioulos, se falarmos em termos de porcentagem, eles vão ter ali 75% de pureza sanguínea. Lembrando que esses dois aqui pertencem a esse primeiro grupo, eles são brancos, tá? Tanto crioulos quanto chapetones são brancos. É importante a gente lembrar dessa situação. Logo abaixo deles, nós vamos ter os mestiços. Os mestiços. Aí vem os índios, nativos americanos, e os negros. Então, essa aqui, senhores, é a pirâmide social da América Colonial Espanhola. Lá em cima, os chapetones com 100% de pureza sanguínea. Observe que é muito diferente da América Colonial Portuguesa, onde isso aí era pouco observado. Não existe na América Colonial Portuguesa. O que tem é a supremacia dos brancos. Quem é branco é livre. E quem não é branco é sujeito à escravidão. Então, chapetones, crioulos, mestiços e índios são os membros da pirâmide social da América Colonial Espanhola. É a sociedade, tá? O Império Colonial Espanhol, desde o século XVIII, estava dividido em quatro vice-reinos e 4 capitanias. Vice-reinos é mais importante do que as capitanias gerais. Então, a gente vai ter os vice-reinos. Eles são uma unidade administrativa muito mais importante do que as capitanias gerais. Então, a gente vai ter Nova Espanha, composta lá em cima, lá na América do Norte, composta pelo México e parte dos Estados Unidos. É chamada de Nova Espanha. Tá? A gente vai ver ali uma parte dos Estados Unidos, que é a Flórida, que pertencia a essa região, essa unidade administrativa chamada Nova Espanha. A Nova Granada, que era integrada pelos atuais territórios da Colômbia, Panamá e Equador. Lembrando, senhores, que Colômbia e Panamá já foram um único país, tá? Então, nós temos a Nova Espanha,
nós temos a Nova Granada e nós vamos ter aqui, eu quero mostrar agora para os senhores, uma imagem, né? Eu quero mostrar aqui para os senhores uma imagem de uma das rebeliões que foi formada, que foi feita em função de uma tentativa de libertação. Nós temos aí nessa imagem aqui, que os senhores podem ver, ao centro dela tem um padre chamado Padre Hidalgo, tá? Lembrando que a gente estava falando aqui das unidades administrativas, falamos de duas, mas é importante que eu mostre para os senhores agora essa imagem, porque é muito claro que há uma tentativa de libertação. Se os senhores pararem para observar e derem uma olhada mais atenta a essa imagem, o Padre Hidalgo está carregando ali uma chama, uma tocha. Essa chama, essa tocha vai levar a chama da independência para os países da América colonial espanhola. Então, é uma tentativa aí de uma imagem, uma tentativa de leitura de uma imagem, e é importante que a gente faça essas leituras. Não sei se vocês lembram que a gente falou do Tiradentes. Nós falamos do Tiradentes, a professora Pet falou sobre a imagem ali da independência do Brasil, e agora eu estou mostrando aqui para os senhores uma outra imagem que é muito clara em relação à simbologia. Tocar fogo na América colonial espanhola com o quê? Com o desejo de liberdade. Lembrando os desejos, a questão do iluminismo, né, do liberalismo que está sendo pensado na Europa. Senhores, Simão Bolívar vai ser o grande libertador da América, junto com José de San Martín. Então a gente vai ter aí uma ideia de bolivarianismo que é de libertação, de libertar a América colonial espanhola do jugo dos espanhóis. E quem é que vai fazer isso? Quem movimenta esse processo de independência são os crioulos. É importante os senhores entenderem que tanto Simão Bolívar quanto José de San Martín são crioulos, ou seja, são filhos de espanhóis nascidos na América, mas que não são 100% puros de sangue. E o que os faz impuro? Aí a gente vai para aquele velho e tradicional preconceito que se tem de entidades superiores àquelas que são dominadas por elas. O único motivo que o faz inferior é o fato de ter respirado pela primeira vez na América. Respirou o ar impuro da América, tá? Então aí nós vemos a imagem do Padre Hidalgo e vamos voltar agora à nossa imagem lá na tela, né? Vamos ver aqui. Peru é um outro vice-reino que corresponde ao atual país chamado Peru, né? País riquíssimo. É no Peru que ficava a sede lá do Império Inca, tá? Um dos grandes impérios da América, o Império Inca. E temos aí o vice-reino do Rio da Prata. Aí a gente tem a Argentina, o Uruguai, Paraguai e Bolívia. Senhores, o nome Argentina vem de arguento, que quer dizer prata. Por isso, Rio da Prata, região da Argentina, tá? Vem de arguento, quer dizer prata, que é em latim. Por sua parte, as capitanias gerais se equivaliam a territórios de Cuba. A outra unidade administrativa são as capitanias gerais, um pouco inferiores a essas unidades maiores que eram os vice-reinos. Então, você tem Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. São unidades administrativas de cunho um pouco inferior. Aí a gente vai ver quais são as causas para a independência das colônias na América Espanhola. Elas vão ocorrer no século XVIII. Então, o que a gente tem aqui? A ideia de liberalismo e autonomia. Essas ideias. O que é liberalismo, senhores? Livre mercado. Livre mercado. Fugir do pacto colonial. Né? O pacto colonial determinava que somente a metrópole, Portugal ou Espanha, nesse caso aqui, a Espanha poderia fazer todo tipo de comércio. A palavra aqui é mercado, tá? Então, todo tipo de comércio só poderia ser feito pelas metrópoles. Então, eles queriam se livrar disso, queriam uma autonomia, tá? E começavam
a conquistar o quê? As elites. E quem é que são essas elites? Os crioulos. Lembrando que chapetones e crioulos são brancos. E os chapetones e crioulos são a elite dessa América colonial espanhola. Portanto, são eles que vai ser feito, é a partir deles que começa a surgir essa ideia. Outros elementos que vão influenciar essa ideia de independência. Aqui, o poderoso movimento que deu origem ao país, o primeiro país independente da América, que é os Estados Unidos, tá? Aqui, como eu falei para os senhores, o desejo de substituir o pacto colonial por uma liberdade de comércio, um livre mercado. O pacto colonial já não servia mais às necessidades, aos objetivos da elite colonial da América colonial espanhola, tá? Expansão do Império Napoleônico. Está ocorrendo um problema lá na Europa, que é a expansão do Império Napoleônico. Tanto é que em 1808 a família real portuguesa foge da Europa para o Brasil, fugindo lá do Império Napoleônico. O rei da Espanha é destituído, tá? O rei Fernando é destituído e sobe ao trono José Napoleão, que era irmão do Napoleão Bonaparte, tá? Ele sobe ao poder lá na Espanha e isso vai fazer com que o rei Fernando fique sem trono. Isso é muito difícil. Então, a América começa a perceber que é esse o momento de libertação. O trono não tem um rei espanhol, as preocupações do novo rei é somente com a questão da expansão do Império Napoleônico, então é muito propício esse momento. E outro fator importante, financiamento da Inglaterra. Os ingleses passam a financiar. Por que os ingleses passam a financiar essa tentativa de independência? Porque para os ingleses é muito bom ter uma área de livre comércio, para que eles possam vender seus produtos. Os ingleses vão estar sempre ali tentando organizar a economia para que eles possam intervir nessa economia. Tá? Então diz aqui, as primeiras ações militares receberam duras repressões. A gente vai já falar sobre uma delas. Embora tenham ocorrido de maneira desorganizada, ajudaram os moradores das colônias a questionarem. Senhores, lembrem-se daquela importância que a gente falou sobre a questão do pensamento livre, do iluminismo. Pensamento ilustrado começa a questionar o porquê das coisas. Por que nós precisamos ser explorados? Por que nós precisamos ser explorados por um rei de um país que está a muitos quilômetros de distância do nosso país, do nosso território? Então, esse questionamento começa a surgir. E aqui a gente vai ver, senhores, Tupac Amaru. Tupac Amaru II, ele era um tropeiro, um homem que tinha ali uma certa posse, ele era descendente dos Incas, tá? E ele começou a pensar essa região, principalmente a região do Peru, uma região independente. Nós já fomos um poderoso império, por que hoje estamos de joelho perante a Espanha? Então, a partir de 1780, ele começou uma luta pela independência. Esse é daqueles primeiros momentos onde as lutas elas não vão ser efetivadas, não vai ser vitoriosa. E aqui, olha, 60 mil índios dirigidos pelo Tupac Amaru foram mortos pelos espanhóis. E aí o que aconteceu com Tupac Amaru? Ele foi preso e executado. Então, a partir de 1783, revoltas semelhantes ocorreram na Venezuela e no Chile. Senhores, um elemento importante para se falar de Tupac Amaru é que ele, de líder guerrilheiro, foi um indivíduo que realmente pensou num Peru livre. E o que aconteceu com ele? Ele foi executado de uma forma exemplar. Ele foi amarrado a 4 cavalos e os cavalos foram espantados e cada um correu para o lado e ele foi esquartejado dessa forma vil e aviltante, demasiadamente aviltante. Então, senhores, o que ocorre? Essas lutas pela independência da América colonial espanhola, elas vão resultar
sempre, nos primeiros momentos, em uma derrota. Mas é uma derrota que ela é muito simbólica. Por que ela é simbólica? Porque ela mostra o seguinte: existem homens na América decididos a lutar pela libertação do povo nativo americano. Isso é muito importante de nós pensarmos. Essa ideia de liberdade, ela se espalha pela América. E aqui na nossa imagem, nós vamos ver uma imagem agora que mostra algo que vai ilustrar isso que nós estamos falando para os senhores. Esse homem de camisa branca com a pena na mão ali chama Simão Bolívar, e ele está assinando ali uma declaração de guerra, um movimento, assinando ali o seguinte: nós vamos lutar, se preciso for, até a morte do último espanhol. Sabe que legal? O cara está fazendo o quê aí? Ele está dizendo o seguinte: nós somos americanos da América do Sul, nós pertencemos a esse continente, temos a fala espanhola, mas nós queremos a nossa liberdade a partir de agora. E não importa quem seja. Os espanhóis vão vir, é um grande império, mas nós vamos lutar contra eles. Que coisa magnífica a assinatura desse documento, aonde os homens da elite branca resolvem então lutar pela sua liberdade e junto vai a liberdade dos povos nativos americanos. Senhores, é sempre importante também lembrar que liberdade não é a mesma coisa para todo mundo. Liberdade para branco é uma coisa, liberdade para indígena é outra. Liberdade para negro é muito diferente também. Mas, em um primeiro momento, uma tentativa de libertar essa sociedade. Tá? Então, vamos lá na nossa imagem ali. Nós vamos ver aqui que a ascensão de José Bonaparte, esse aqui se tornou rei lá na Espanha, em 1808, lembrando que é o mesmo período da chegada da família real portuguesa ao Brasil, intensificou o processo de libertação. Os espanhóis fiéis ao rei se reuniram em Cádiz, né, que é uma cidade lá da Espanha, para resistir ao domínio francês. Observa bem, lá na Espanha, os espanhóis resolveram lutar contra os franceses. Esqueceram a América, né? Por sua parte, os crioulos, através dos cabildos, o que são cabildos, senhores? Cabildos é a mesma coisa que as assembleias de vereadores. Então, são pequenas assembleias que reúnem ali as pessoas mais importantes das localidades. Então, os crioulos organizavam os cabildos e, a partir dali, eles começaram a determinar que era importante a lealdade deles ao rei da Espanha, em detrimento ao José Bonaparte. Isso aí vai levar à identificação de que, olha, nós estamos lutando pelo rei, bacana, mas no meio do caminho vamos dar um jeito de conseguir a nossa liberdade também. Tá? O movimento dos crioulos, porém, passou de lealdade para o entendimento de que podiam se emancipar. É aquilo que eu estava falando para os senhores. Somos leais ao rei. Bacana. Somos leais ao rei contra os franceses. Mas por que a gente não dá um jeito de se emancipar por aqui? Eles não tinham, a Espanha não tinha como mandar tropas de soldados com muita quantidade para a América, e houve então essa tentativa de liberdade. Eles começaram a pensar nisso aí. Simão Bolívar vai ser o cara que vai aglutinar esse pensamento. E em determinado momento, realmente, ele parte para a guerra, tá? Parte com o movimento mais intensificado. Mas, a princípio, era um movimento de liberdade e de lealdade para com os espanhóis, contra os franceses, lá na Europa, que passou a ser um movimento por liberdade na América. Em 1815, Napoleão foi derrotado pelas tropas inglesas. As colônias espanholas receberam apoio para a independência concebido por quem? Pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra. Sabia-se que os espanhóis vinham novamente, visto que Napoleão foi derrotado, os espanhóis vinham para a América para tentar
resgatar o seu antigo império. Então, isso seria prejudicial para as tentativas de independência. Senhores, uma coisa importante, é uma luta de interesses. Interesses dos crioulos de se tornar a grande elite na América colonial espanhola, interesse dos espanhóis de resgatar a região que dava muito, mas muito lucro para a Espanha. Então, nós temos ali dois interesses muito díspares, né? São bem distantes um do outro, que os crioulos, como eu falei para os senhores, os crioulos, que são aqueles nascidos na América com 75% de pureza, vamos pensar dessa forma, eles estão criando esse movimento de independência na América. Os espanhóis vão vir para tentar tomar novamente essa região. Então, nós temos aqui, com interesse em novos acordos comerciais, a Inglaterra, comércio é a Inglaterra. Pensou comércio, são os ingleses. Né? É a nação mais industrializada do mundo, a nação mais industrializada da Europa, e eles vão começar a apoiar os levantes. O que são os levantes? São os movimentos de rebeldia. Entre 1817 até 1824. Lembrando, como eu falei para os senhores, né, houve o medo de que Simão Bolívar e José de San Martín também viessem para o Brasil. Tanto é que a independência do Brasil vai ser proclamada em 1822. E os movimentos de independência da América colonial espanhola vão até 1824. Entre os principais líderes está aqui, ó, Simão Bolívar, cuja campanha militar resultou na independência da Colômbia, Equador e Venezuela. Ou seja, Simão Bolívar vinha libertando pelo norte, né, pelo norte da América, e pelo sul vinha aquele que nasceu onde é hoje o território da Argentina, o José de San Martín. Esse aqui vinha do sul, libertou a Argentina, o Chile e o Peru. Então foi, enquanto que o Simão Bolívar vinha do norte, o José de San Martín vinha do sul. Ambos líderes se encontraram em Guayaquil em 27 de julho de 1822. Senhores, havia uma divergência de ideias entre esses dois grandes generais da América do Sul. Tá? Alguns anos atrás, nós tínhamos uma Copa de futebol chamada Libertadores da América, e era em homenagem a esses dois homens, tá? O Simão Bolívar e o José de San Martín. Então, eles se encontraram, eles queriam montar uma estratégia política para os novos países. Então, havia dois tipos de política. Ou se unia toda a América em um único país, toda a América de fala espanhola em um único país, ou se seguiria realmente dividido ali, né, como é hoje. E a ideia de uma América completa, ao pan-americanismo, não venceu, né? Então, a ideia de unir a América, ela não deu certo. Por isso, hoje, nós temos vários estados de fala espanhola. Peru, Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile, todos esses países de fala espanhola, mas a ideia era que fosse só um, como o Brasil. Lembrem-se, o Brasil é um país de dimensões continentais, enorme. Então, nós temos pelo menos 5 regiões geográficas no Brasil. Dava para fazer ali pelo menos uns 5 ou 6 países. Essa ideia de unificação também foi pensada para a América colonial espanhola, só que ela não deu certo por conta da diversidade cultural, enorme diferença de diversidade cultural que existia nesse território. Também a gente vai ver regiões geográficas muito diferentes, muito embora elas sejam cortadas pela grande cordilheira dos Andes, elas têm cultura e geografia muito diferente. Tá? Quando a maioria das colônias espanholas já havia feito sua independência, os Estados Unidos proclamaram a Doutrina Monroe. Doutrina Monroe, a América para os americanos. Mas, senhores, América para os americanos não quer dizer aquilo que parece que quer dizer. Né? Os Estados Unidos iriam defender
a América de todo ataque europeu. Não é exatamente isso. Nós temos os Estados Unidos manipulando essa região para que ela fosse um quintal dos Estados Unidos. A gente vai ver isso muito claramente, por exemplo, quando acontece a libertação de Cuba. Cuba foi o último reduto dos espanhóis na América e os Estados Unidos lutaram para libertar Cuba, mas colocaram lá um ditador, Fulgêncio Batista, que governou ali aquele país até a tomada pelo Fidel Castro e pelo grupo que transformou Cuba em um país comunista como é hoje, tá? Mas antes aquilo ali era um quintal dos Estados Unidos. Então, a doutrina Monroe queria preservar essa região para que os Estados Unidos tivessem um quintal para eles negociarem o que eles bem entendessem, tá? Então, senhores, a gente tem aqui quais são as consequências desse grande movimento, tá? Desse grande movimento de libertação da América colonial espanhola. Quais são as consequências? Apesar de ser o desejo de líderes como Simão Bolívar, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países após a Conferência do Panamá. Foi na Conferência do Panamá que foi decidido que não haveria uma única América de fala espanhola, e sim vários países, né, como nós temos hoje. A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos emancipados. Senhores, observa bem, independência, como eu falei para os senhores, não quer dizer necessariamente que o povo americano, descendente dos índios, chegaria ao governo. Quem ficou governando? Os brancos. A aristocracia crioula passou a governar os estados soberanos emancipados. Lutamos. Os índios de fala espanhola lutaram bastante junto com os negros, dirigidos pelos crioulos, mas na hora de organizar o país, quem ficou no comando foram os brancos. Tá? A economia continuou a ser base da exportação de matérias-primas, ser independente da industrialização das nações europeias, tá? Ou seja, não participamos da industrialização que havia na Europa. Essa matéria-prima era retirada daqui, enviada lá, era transformada e trazida de novo para a América para ser vendida. Nós temos então, senhores, mesmo substituindo os espanhóis por crioulos, nós temos uma manutenção da estrutura colonial, onde os brancos eram a elite, índios mestiços eram considerados inferiores. Será que nós já vimos isso em algum lugar? Brancos são considerados elite, superiores, mesmo porque ainda nós herdamos aquela velha forma de como era visto. Eu falei lá para os senhores, desenhei a pirâmidezinha, né? Nós temos lá os chapetones e os crioulos. Esses são superiores. Por quê? Porque são brancos. E todos os outros são inferiores. Mesmo expulsando os espanhóis de terras americanas, a estrutura colonial, a estrutura da sociedade foi deixada dessa forma. Tá? Então, para que nós possamos entender direitinho como essa América foi transformada de um império realmente colonial e espanhol, e nós podemos ver aqui nessa imagem a estrutura que se tornou, né, a estrutura que sobrou, mas socialmente a América ainda era dirigida, ainda era organizada a partir de uma estrutura extremamente racista, aonde eu tenho o branco como superior, eu tenho o branco como o indivíduo que realmente tem capacidade de dirigir a sociedade, e os outros, índios, mestiços e negros, são considerados inferiores porque não têm. E observa que a gente vai aí
partir para aquela questão de mais preconceituosas, que vai gerar ali o darwinismo social, toda uma porção. Os negros, índios, mestiços não têm condições intelectuais de governar nem a si mesmo. E isso vai ser reverberado lá pela doutrina Monroe, de que a América para os americanos, mas para os americanos brancos, porque são eles que conseguem controlar, conseguem pensar, conseguem dominar essa sociedade. Então, senhores, nós temos aqui, na nossa imagem, aqui um mapa da América, esse amarelão aí é o Brasil, né? E todos esses outros países aí que os senhores veem, desde lá do México, lá no norte, junto aos Estados Unidos, até a Argentina, lá no extremo sul, no Cone Sul, Chile, Argentina, todos esses são países de fala espanhola. Todos esses passaram por um movimento muito grande de libertação, com ideias do iluminismo, com ideias liberais, mas a partir de que foram livres, se tornaram livres, deixaram de ser governados por espanhóis para serem governados por brancos descendentes dos espanhóis. No Brasil não foi muito diferente, porque proclamamos a independência e quem se tornou nosso imperador? Um europeu, filho do rei de Portugal. Nós só vamos conseguir essa independência muito tempo depois, né? Com a proclamação da nossa república, aí sim o Brasil se torna realmente independente e republicano, mas enquanto isso nós vimos aí uma dominação de povos, de pensamento, de organização social baseado nos europeus. Então nós tivemos aí um grande Tupac Amaru que foi esquartejado pela liberdade dos indígenas, e essa é uma ideia que vai posteriormente chegar realmente a fazer com que essas nações se tornem independentes.